Eu tive a missão complicada de resumir desde 2007 até agora o que a gente vem fazendo com redes livres, mas eu queria, antes de pautar especificamente a questão de redes livres, a gente falar um pouco sobre o cenário, né, ao qual a gente se encontra. Tudo isso é informação já pública, né? Nós temos aí 50% do planeta ainda offline. Isso, logicamente, devido aos interesses econômicos, né, não terem, na verdade, a obrigação, né, de redução das desigualdades regionais e sociais, logicamente isso por discriminação econômica. No ano passado, no final do ano passado, o Ministério da Ciência e Tecnologia fez uma publicação do impacto da economia da internet no país, onde o impacto positivo, né, era de 8% do PIB, previsão para 2020 de 12%. O que a gente conseguiu distinguir dessa alíquota é que dos 8%, menos de 1% era referente aos serviços de banda larga móvel e fixas somadas. Então, ou seja, a premissa de que a gente universalizar o acesso da internet tem um impacto positivo na economia é puramente verdade. E restringir isso por conta de interesses de mercado é prejuízo nas contas. Logicamente, nós temos um problema de competição, né? O país está caminhando para um duopólio. Depois da fusão da GVT com a Vivo, o market share da Vivo, Grupo Claro, Net, Embratel e Oi são de 86% do market share, levando em conta que a Oi está na beira do abismo, né? Nós temos esse problema clássico dos modelos de negócio excludentes, né? Data cap e zero rating. Isso já existe um movimento de outros provedores que já estão batendo contra isso, dizendo que o acesso vai ser limitado, e também temos outras políticas, né, de acesso que também não vêm com essa prerrogativa, com essa premissa. Nós temos um marco legal e regulatório ainda insuficiente no país, né? A gente vai abordar isso daqui a pouco. E no ano passado, o TIC Domicílios fez uma pesquisa, um indicador inédito, que era identificar o compartilhamento de acesso à internet no país. Nós temos uma regulamentação no país, que também vou tangenciar mais à frente, que permite isso, e nesse indicador aí da pesquisa do CETIC, foi identificado que 13% dos internautas brasileiros compartilham acesso à internet. Então, quais são os nossos desafios, né, no questão de novos modelos de acesso à internet que seja, vamos dizer assim, paralelos, né, ao modelo econômico? Nós temos questões regulatórias legais a serem tratadas. O maior desafio, era para ter colocado ele em primeiro lugar ali, mas com certeza o nosso maior desafio hoje para modelos fora do âmbito de mercado, de fato, é a mudança cultural. Eu vou abordar isso também mais daqui a pouquinho. Nós temos, logicamente, desafios econômicos de como manter isso sustentável, e a fala tanto do Bob quanto do Nicolás foram bem legais. Provavelmente uma parte da minha fala vai surgir como dúvida para a gente conversar depois. E, logicamente, a questão de capacitação, porque não é só capacitação técnica, né? Como existe o problema cultural, existem também outros processos de capacitação que são desafiadores para a implementação de outros modelos de acesso à rede. Pronto, aí a gente entra nas nossas propostas. No processo cultural, a gente vem discutindo isso. Isso é um projeto que nasceu, na verdade, do Instituto Bem-Estar Brasil, em parceria com universidades do Norte Fluminense. Nasceu já com uma premissa de que essas redes deveriam ser autossustentáveis, e então a gente estava buscando qual modelo que poderia ser aplicado para isso ocorrer. No início, a gente achou que simplesmente fomentando uma infraestrutura básica de acesso dentro das comunidades e que elas fossem incitadas para serem autogestionadas seria o suficiente.
ledo engano, tivemos um problema sério, porque o pessoal confundiu essas redes quase que com um provedor comercial. Então, no meio do caminho, a gente verificou que, antes de se implementar qualquer infraestrutura nas comunidades, era preciso antes estabelecer algumas regras de autogestão, de processo associativista, fortalecimento do processo associativista. Então, a gente começou a se focar nesse conceito. Dos problemas em relação a processo associativista, é que no Brasil isso quase que foi dizimado, ou boa parte dela foi cooptada, seja por questões políticas ou por questões de outros interesses que nada não tinham a ver com a comunidade. E também estávamos falando de uma base, uma infraestrutura de base tecnológica e que não poderia ser simplesmente adequada ao modelo, né, de autogestão das comunidades, das práticas comuns, né, nas comunidades. Então, a gente está introduzindo isso, é uma discussão muito recente. A gente estava abordando, na verdade, a questão de economia solidária como processo de autogestão, mas agora, recentemente, a gente começou a dar uma estudada nos processos de cooperativismo digital, que é um tema que o Rafael Zanata, eu acho que até traria se ele estivesse aqui hoje. Na parte de capacitação, então, nós temos a questão técnica, e o movimento de redes livres, ele já é um movimento antigo, né? O Nicolás já está nisso há 300 anos. Na pesquisa que a gente fez, uma das primeiras redes comunitárias foi a CUWIN, né? Nos Estados Unidos, e de lá para cá esse movimento vem se espalhando do mundo afora, e sempre, né, buscando uma forma de multiplicar as redes fora desse modelo de mercado. Da capacitação técnica, nós temos já um grupo de pessoas no Brasil discutindo isso e se organizando para isso, inclusive com essa discussão nova agora de cooperativismo digital. A gente já vinha discutindo cooperativismo e agora a gente está tentando abordar mais dentro desse conceito. E, ao longo desses anos, pelo menos no norte do estado, a gente veio tratando essa experiência de redes livres em parceria com as universidades através de projetos de extensão, o que se tornou uma coisa viável, pelo menos, para a gente poder experimentar essas iniciativas nas comunidades. Num contexto que ainda não se concretizou, mas isso também vem se discutindo no âmbito, inclusive de política, né, do debate político sobre telecomunicações e no contexto de redes livres, a gente enxerga cidades digitais, enxerga redes livres como parte do processo de cidades digitais. E com isso, é viável que essas iniciativas também tenham parcerias não só através da autossustentabilidade, do processo associativista, crowdfunding e outras formas, né, de fomento, mas também com o poder público, integrando aí egovs, tigovs e igovs, né, para poder viabilizar o serviço e ter sinergias. Nós temos um debate já estabelecido no Ministério das Comunicações e com outros ministérios, como o Ministério da Cultura, para poder integrar redes livres com outras políticas digitais, como telecentros, pontos de cultura, rádios comunitárias. Tempos atrás a gente esteve até numa reunião da AMARC para poder discutir sobre esse tema. Em Campos, acredito eu, e a gente fez um levantamento ainda superficial, nós tivemos em 2010, 2011, uma onda de mudanças das leis orgânicas, né, no país. E nós conseguimos fazer uma discussão dentro da cidade por um período breve de tempo, mas a gente conseguiu mobilizar uma parte da sociedade para poder colocar a infraestrutura de telecomunicações e redes comunitárias como direito da cidade, né, e como política. Então, isso abre também uma chance, é uma discussão a ser ampliada no país, para a gente poder discutir, inclusive, leis orçamentárias para esse tipo de infraestrutura e para esse tipo de políticas. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós participamos de alguns seminários sobre cidades inteligentes. E nas discussões já estava claro, foi colocado de forma clara de que cidades inteligentes elas só conseguem ser autossustentável, só conseguem de fato ser sustentável se essas redes forem de uso compartilhado, se elas tiverem de fato uma regra de uso comum.
porque se elas estiverem somente dentro do modelo de negócio, com a quantidade de dados e de serviços que vão rodar nessas redes, esse serviço se tornaria muito caro se tivesse ligado somente a um modelo de negócio ligado a uma empresa. Nesse mesmo debate, Smart Grid, a Presidência da República, em 2012, editou um decreto falando que poderia haver uma negociação de renovação dos contratos caso houvesse um investimento, né, das elétricas em infraestrutura. Uma dessas infraestruturas era o Smart Grid. Então, a matriz energética do país, de certa forma, ela também está linkada com a questão da infraestrutura de telecom. Nós temos um debate na campanha Banda Larga é um Direito Seu, que é, pelo menos, a instituição da infraestrutura de transporte em regime público. Isso é vital para poder se permitir, inclusive, que cidades digitais, de fato, floresça de forma sustentável e, ao mesmo tempo, também estimule, né, a competição no resto do país para poder melhorar mais o serviço. No contexto do marco legal regulatório, nós também, desde 2008, isso é um movimento, existe um movimento de redes livres, de espectro livre no Brasil, vem discutindo algumas questões junto à Anatel. Resoluções, a Anatel ela tem um poder cristalizado dentro da agência, que ela, de fato, ela conseguiria resolver vários problemas que tangenciam iniciativas de comunicações livres, né, num contexto mais amplo, não só de internet, de redes, né, Wi-Fi, ou de infraestrutura de redes, mas de outros meios de comunicação. De 2011 para cá, nós tivemos o debate sobre, através de consultas públicas que a agência é obrigada a colocar à disposição, sobre regulamentação de gestão do espectro, né, que é um debate fundamental para a gente poder discutir como é que a gente quer usar o espectro no país e tirar esse ranço, né, que acompanhou até hoje, que acompanha até hoje no mundo afora, que espectro deve ser utilizado praticamente para fins comerciais, né, como se fosse o melhor modelo a ser executado. Então, esse debate ele é importante porque a própria Anatel já trouxe no texto base uma discussão de divisão do espectro para todos os setores da sociedade. Então, esse é um espaço a ser ocupado e essa resolução ainda não foi votada pelo Conselho Diretor. Nós encaminhamos várias propostas no sentido de melhorar e de ampliar ainda mais essa questão do uso do espectro, inclusive no contexto de uso dinâmico, né, no caso do espectro, né. Temos também a resolução que trata de equipamentos de radiação restrita, que teve consulta pública no ano passado, e que a gente ampliou o conceito para permitir que qualquer cidadão, de fato, possa prover qualquer tipo de meio de comunicação sem precisar de autorização, inclusive poder utilizar qualquer tipo de espectro em uso secundário, sem precisar também de autorizações e taxas. E isso para qualquer serviço de telecomunicações. A resolução, a consulta pública ainda está sendo discutida dentro da Anatel. Não sei se eles sentaram em cima por conta das contribuições bombásticas ou se eles estão quebrando a cabeça lá para poder tentar ajustar essa questão. E outras resoluções menores, mas que também têm importância para o contexto de comunicações livres, que é a resolução de uso eficiente de espectro, que trata exatamente daquele espectro que foi pago, né, para uso primário por determinadas empresas, mas que não estão sendo usadas devidamente, aí fica esse espectro parado em várias localidades, vários locais do Brasil. E, por último, uma resolução também recente, que é fruto baseada, né, num tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que é a Convenção de Tampere, que fala sobre serviços de telecomunicações e radiodifusão em localidades que estejam decretadas em estado de emergência ou calamidade pública. Nós fizemos uma provocação à agência para poder também ampliar o rol da resolução, que inclusive estava incompleta em relação à própria convenção, da qual o Brasil é signatário. Tivemos apontamentos positivos e, em breve, a gente deve dar esse encaminhamento de forma oficial para a agência fazer o ajuste.
né? E, por fim, no Brasil, todas as políticas digitais, elas são feitas a toque de caixa. Não existe planejamento efetivo entre ministérios, entre órgãos, né, públicos, para poder se executar qualquer política pública digital no país. Então, uma das questões que em 2014 a gente também levantou junto ao Legislativo brasileiro, ao Congresso Nacional, era a criação, pelo menos abrir para o debate, a criação de um projeto de lei para ordenamento das políticas digitais no país, né? E isso, logicamente, engloba a gente discutir, principalmente, sustentabilidade e governança participativa dessas políticas. O que nós vemos hoje no país é um descaso total, né? Você aprova o Marco Civil no ano passado e no ano seguinte já tem um monte de projeto de lei tentando destruir praticamente tudo que foi feito, né? E a ideia é a gente criar mecanismos de participação social através dessas políticas para poder fazer pelo menos um contraponto à altura a essas ações que o Congresso vem fazendo. Logicamente, a gente não vai ter muito tempo para poder alongar a parte de metodologia de provedores comunitários e como é que a gente está operacionalizando isso lá na nossa região. Mas só avisando, a gente foi contemplado em um outro projeto para executar esse ano através do Instituto Federal. Nós temos hoje operando 6 provedores comunitários, na verdade 2, estão em reforma, né, porque estão aumentando as torres, para poder ter um enlace direto com a cidade, em vez de fazer repetição. Com esse projeto desse ano, o foco vai ser a autogestão, mas também a gente conseguiu recursos para poder fomentar a infraestrutura básica, para criar mais 10 provedores comunitários, né? E conseguimos no Ministério da Cultura um apontamento, né, de que projetos de redes livres podem ser encaminhados também pela Lei Rouanet. E já existe um grupo de discussão para poder fazer um projeto base, porque a ideia é exatamente essa, a gente fazer a divulgação de um projeto base, onde qualquer iniciativa que queira, qualquer coletivo, né, que queira encaminhar projetos de captação de recursos com isenção fiscal, através da Lei Rouanet, ele já tenha condições ali de ter um ponto de partida para fazer um crowdfunding, né, para poder montar suas redes na sua localidade. E nessa campanha a gente está, junto com o Artigo 19 e outras entidades que fazem parte do movimento de espectro livre, desenhando uma cartilha tipo Commotion Wireless, né, mostrando passo a passo de quais são os procedimentos para ele poder criar o provedor comunitário, como é que a parte legal, regulatória, né, enfim, todos os processos que ele precisa saber para poder implementar o provedor comunitário. E eu acho que era essa a informação que eu queria passar, o resto depois a gente pode trocar. Eu, logicamente, nem olhei para os slides, né, ali tinha algumas redes, né, da Catalunha, do GIFNet, que as fotos nem apareceram ali, mas tem o do Buenos Aires Livre, não sei se o Nicolás participou do Buenos Aires. Ah, sim, pronto. Então é o pai da criança, né? E esse aqui foi lá em Campos, né, algumas fotos que a gente tirou. Isso daí foi ao entorno de uma favela, dentro da cidade. Logicamente, um local que, dentro da cidade, mas era excluído do acesso por questões econômicas. E ali foi a torre, né, uma das torres que a gente levantou numa comunidade que está a 35 quilômetros da cidade. Lá só pegava mal e porcamente o sinal da Claro, e assim mesmo horrível, né? E a galera hoje tem acesso de internet lá de 1 a 3 mega, e a partir desse projeto desse ano a gente deve fazer um upgrade também na infraestrutura. E o resto, quem quiser anotar os contatos, depois a gente pode compartilhar as informações, os links, né? Existem vários estudos que a gente também veio coletando ao decorrer desses anos, e a gente pode compartilhar isso com vocês depois. Valeu, obrigado.